Fala, barbeira! Bem-vinda ao nosso primeiro episódio do podcast Mustache por Elas. Eu me chamo Gabriele Góes, tenho 26 anos e 5 anos de experiência nessa área. Esse espaço é um espaço pensado para fortalecer, conectar e inspirar mulheres da área da barbearia. Vou falar para vocês agora dos nossos patrocinadores. O primeiro de todos é o Estúdio Provídeo, né? Coordenado pelo Edson, com essa estrutura incrível. Então, se você quer fazer um podcast, fazer o seu curso ou fotos profissionais, a gente vai deixar o arroba deles ali na nossa postagem e vocês podem estar entrando em contato com eles, que se você vier pelo podcast Mustache, você tem um desconto especial com eles. O segundo patrocinador da casa é OnPro Vídeos. É isso? OnPro Vídeos. É a sua televisão inteligente. O que você vai fazer com ela? Sabe aquele vídeo do Instagram, o feed, notícia, clima, tempo? Você vai pegar o seu feed do Instagram e vai jogar dentro da sua barbearia. Então, aquela televisão que está lá parada, pegando poeira, você está usando ali para jogar videogame, sem te dar um retorno financeiro, você pode estar colocando na sua barbearia e transformando ela numa tela de mensagens para o seu cliente, que vai aparecer ali os seus cortes, os seus recados, as notícias que você quer dar, tudo isso para fortalecer o corre da tua barbearia. E por último, e não menos importante, a gente está agora com uma novidade. A Mustache Barbearia é embaixadora da nossa querida marca que está há 7 anos no mercado, a Minion. São produtos específicos para barbeiros e barbearias. São produtos de extrema qualidade. A gente tem desde óleo, pomada, pós-barba, shampoo, gel shave e até o nosso laque, cara. Aquelas pessoas que gostam de finalizar o cabelo com laque sabem que ter o laque na bancada é excelente. Para vocês verem como eles são diferenciados, essa pomadinha aqui, ó, para quem conhece, ó, olha como é bonitinha, douradinha. Ela tem um segredinho. Ela tem a lanolina, que é o quê? Ela é extraída da lã da ovelha. É um óleo que hidrata o teu cabelo. Então, além de modelar e deixar o teu cabelo modelado o dia inteiro, ela perfuma e hidrata. Tu já viu uma pomada que perfuma e hidrata? Não, né? Só na Minion mesmo. 7 anos no mercado e você pode estar procurando pelo Paulo King para estar trazendo essa marca para dentro da sua barbearia. Hoje, a gente está com uma convidada muito especial. Eu fico muito feliz de estar trazendo essa história para vocês conhecerem. Eu acho que tem muito a acrescentar na tua caminhada. E se você souber tirar daqui 10% do que a história dela tem para acrescentar na tua vida, tu já está, ó, explodindo, elevando o teu nível de conhecimento para dentro da barbearia. Hoje a gente está com nada mais e nada menos do que Camila Macedo, dona da barbearia 011. Bem-vinda, Camila. Prazer é meu pelo convite. Eu sou a Camila Macedo, tenho 26 anos. Sou barbeira já tem 4 anos e vamos aí compartilhar um pouquinho dessa experiência. Que legal. É um prazer estar recebendo a Camila aqui e a gente vai estar falando agora um pouquinho de como a Camila iniciou na área da barbearia. Eu comecei trabalhando na logística e daí eu descobri que isso não era para mim. A logística, olha, não dava. E lá foi quando eu descobri que eu precisava fazer alguma coisa da minha vida. E lá, eu sou de São Paulo, né? Sou natural de São Paulo. Estou aqui já tem uns 9 anos. E lá eu trabalhava com o público feminino. Eu era maquiadora e barbeira. Sim. Não. Volta. Eu trabalhava como cabeleireira e maquiadora lá em São Paulo. E eu precisava continuar nesse ramo de mudar a autoestima das pessoas, trabalhar com a autoestima das pessoas, que é algo que eu gosto muito, dessa transformação. E eu escolhi esse ramo de barbeira e foi um lugar que eu me encontrei, por gostar de procedimentos mais rápidos e descobrir um novo mundo, né? Nossa, que legal. Então, tu é de São Paulo De São e tá Paulo. aqui há 9 anos. Há 9 anos então, já. tu se descobriu como barbeira aqui em Itajaí. Aqui em Itajaí, quando eu conheci a logística. E lá eu falei, preciso fazer alguma coisa. Porque foi quando eu tive minha primeira filha trabalhando na logística de CLT. Nossa. E era algo muito complicado, porque precisava buscar as crianças na escola, precisava fazer alguma coisa, era aquela dificuldade para Conseguir um tempo ali para ter esse deslocamento. E daí eu precisava dessa liberdade financeiramente falando também, dessa liberdade geográfica. E eu falei, cara, é barbearia. E quando eu fiz o curso,
Aonde eu fiz o curso, eu já tive a oportunidade de começar a trabalhar lá, né? O João Veras, que foi o meu professor, junto com o... Meu Deus. Não tem problema. Calma aí, agora eu tenho que lembrar o nome dele, né? Essas partes você corta, né? Não. Isso. Mas então, na barbearia do João Veras, ele me deu essa oportunidade de estar começando lá. E foi onde eu descobri essa liberdade que nunca mais quis voltar para outra coisa. Isso foi o que me motivou a continuar, sabe? Eu ter essa liberdade com minhas filhas e ter mais tempo de qualidade com elas, poder proporcionar mais esse tempo com elas. Que eu acho que quando você é mãe, a dificuldade maior é você conseguir conciliar trabalho e casa e tempo para os filhos, que é muito importante, né? É uma correria, né? Eu imagino. Por exemplo, eu trabalhei 5 anos numa área administrativa de uma empresa e, cara, eu gostava, assim, do que eu fazia. Não vou falar que eu não gostava, eu gostava do que eu fazia, mas eu me sentia muito presa. Eu passava 8 horas dentro de um container. Era literalmente um container revestido. E eu, tipo, quando tu tem aquele lapso, aquela percepção de tu entrou ali e já tá escurecendo quando tu tá saindo, pô, tu nem vê o dia passar, né? Exatamente. E tu tá ali na frente do computador, tá fazendo trabalho maçante. Quando eu optei, porque eu optei por ser barbeira, tá, família? A gente não escolhe ser barbeira porque é a última opção, não. A gente escolhe essa profissão. Eu encontrei na barbearia um espaço onde eu podia ser quem eu era, né? Sim, porque, ter tipo assim, essa nesse liberdade mundo também foi muito empresarial, eu ter cabelo curto, tinha um preconceitozinho. Sim. Eu usar uma roupa mais larga, ser um pouco mais desfém, tinha essa questão. Então, eu podia encontrar isso na barbearia, essa liberdade de ser quem eu sou. Sim. E de, tipo assim, mostrar o meu trabalho. Ó, esse é o meu trabalho e depois vem a minha pessoa. Tu quer o meu trabalho? Como é que foi essa pegada pra ti? Para mim também foi a mesma coisa. E eu sempre gostei de ir trabalhar muito arrumada, né? Então, eu sempre fui de maquiagenzinha, com a minha roupinha toda alinhadinha. E já me chamaram a atenção por esse motivo, quando eu trabalhava na logística, né? Sim. E eu ficava, tipo, como assim eu não posso vir trabalhar arrumada, como se isso fosse um problema? Sim. E eu falei, eu preciso de algum lugar que eu possa ser eu, que eu possa ter essa minha liberdade de me expressar através da minha imagem também, né? Que é muito importante pra gente. E quando eu descobri que na barbearia, quanto mais diferente você ser, melhor, que isso é um ponto positivo na barbearia, falei, cara, é isso que eu preciso pra mim. E foi exatamente isso que eu fiz. Comecei a trazer coisas que eu já queria há muito tempo, mas eu não me permitia isso. E a barbearia me deu essa liberdade. Ela te proporcionou essa liberdade. Sim. Eu acho incrível esse mundo da barbearia, porque literalmente ele proporciona uma nova experiência para você. Sim. Né? Por exemplo, a gente já está há anos aí na área da barbearia e cada dia a gente se redescobre, a gente vê que pode fazer mais e que pode ser diferente, mas sendo você mesmo. Exatamente. Mantendo o teu dread. Sim. Hoje, tivesse CLT, gente, nada contra o CLT, mas se você estivesse numa empresa, você não poderia usar nunca o seu dread, né? Exatamente. Seria algo que seria barrado. Sim. E hoje você se destaca pelo seu dread, por exemplo. Um exemplo, né? Quando eu fui procurar minha identidade visual, eu fui pro cabelo colorido, e daí eu fui pro cabelo mais... curto, uma né? coisa... Eu raspei as duas laterais e fiz um moicano, tipo, uma coisa mais dark zona, assim. Negócio bem alternativão, sim, né? Sim, sim. Mas daí era coisas que eu precisava estar mantendo sempre. E os dreads era algo que eu já tinha desde lá de trás, na época de escola. Sim. No meu 3º ano, eu tinha um brother que ele tinha uma loja, assim, de roupa. E todo dia, depois da escola, eu passava. O Vini dos Anjos, ele é um tatuador muito zica. Aí, ó, e ele tem uns dreadzão, assim... Ele já estava cultivando uns 11 anos. E eu admirava aqueles dreads dele. Eu falava, meu, um dia eu preciso ter uns dreads compridaços, assim. Só que eu nunca tive essa liberdade. Sim. E quando eu pude escolher a minha identidade visual, tipo... Que Camila que eu quero ser? Falei, é isso, vou colocar os dreads e... essa sou eu agora. E você se encontrou dessa forma, né? Trabalhando dessa forma. Sim. Eu acho incrível isso. Camila, me conta então como é que foi essa transição de ser cabeleireira para barbeira. Porque a gente sabe que né, hoje não tanto, né? Mas a gente sabe que no passado tinha muito preconceito por parte dos cabeleireiros, né? Sim. Porque era um corte rápido, era um corte que não dava dinheiro, era um corte que era mais voltado para o público masculino. E para você que não sabe, gente, a barbearia tem se destacado aí. Eu vou chutar os últimos 10 anos que a gente explodiu e elevou o nível de barbearia e graças ao seu Elias, né? E companhias. Eles elevaram o nível da barbearia. Mas antigamente, a barbearia não era tão bem vista assim, né? Porque era tipo, sobrou, a pessoa não se formou na vida, virou barbeira. Não se formou na vida, vai pra barbearia. Aquilo que eu falo, a gente escolheu, né? Hoje a gente escolhe.
Mas há alguns anos atrás não era assim. Então, era o que tinha para fazer e as pessoas estavam fazendo ali para sair ou da marginalidade ou para arrumar algum emprego rápido que desse um retorno rápido, porque a barbearia tem esse retorno rápido, né, financeiramente. Eu acho que é recente, né, que a barbearia saiu do corte de 10, 8 reais para 40, 60. Pra se valorizar, né? Sim, é algo que não é nem tão antigo assim, né? Não, Recentemente começou a ser né? valorizado. A nossa geração pegou esse auge da barbearia, mas tem barbeiros aí com mais de 20 anos que eles viram toda essa transição. Sim. E eu acho incrível. Mas me conta, como é que foi essa mudança de cabeleireira para barbeira? Cara, quando eu trabalhava de cabeleireira, eu trabalhava muito com casamento, né? Eu tinha um primo que ele fazia música, sempre envolvida na música. Então, ele me passava o contato das noivas, eu fechava com as noivas, com as madrinhas e trabalhava sempre a domicílio. Então, eu fazia maquiagem, cabelo, sempre procedimentos muito demorados, mas eu adorava quando eu fazia uma maquiagem, a pessoa se olhava no espelho e via aquela transformação, sabe? Tipo, via aquela mulher maravilhosa que ela era. E eu falei, cara, por que não isso nos homens? Porque hoje em dia, como tu disse, o preconceito acabou muito, né? Então, você poder proporcionar essa qualidade para os homens é algo maravilhoso. Tipo, coisas que eles nunca viveram antes, hoje tá vivendo isso é algo maravilhoso. E até para eles poderem ficar belíssimos para próprias esposas, né? Porque... Pô, as mulheres se arrumam tanto pros caras e os caras não passavam uma pomadinha da Million então, limpava no a sobrancelha, cabelo. né? Entendeu? Já teve caso de eu fazer a sobrancelha do cara e ele, tipo, olhar na barbearia e ver se não tinha ninguém olhando pra poder fazer a sobrancelha. Imagina. E hoje eles chegarem e pedir pra fazer a sobrancelha é algo... que eu fico, incrível. Caraca, que... É mudança, né, cara? E a gente presenciar essa mudança na própria mentalidade da pessoa é muito incrível, né? Aos pouquinhos. Entrando. Exato. Eu vejo a barbearia muito como um espaço cultural e social dentro da comunidade. Sim. Por exemplo, eu percebo que a gente consegue transformar muito a forma dos homens, né? Hoje a gente trabalha com mulheres também. No caso, eu atendo algumas mulheres. Eu atendo várias. Tu atende várias. Ainda assim, o meu público de mulher é muito mais baixo que o meu público de homem. Então, presenciar essa mudança de mentalidade de que o cara, ele pode fazer uma sobrancelha e tá tudo bem ele fazer a sobrancelha porque ele tá ficando mais bonito. Pra ele, né? Pra ele, não é nem, tipo, pra esposa, pra família. Às vezes não é nem pra esposa, mas tipo assim, ele se enxergar dessa forma, perceber que o rosto dele vai ficar mais limpo, as expressões vão ficar mais claras, passar um produtinho no cabelo, um óleo, um mousse, pra se sentir bem com ele, né? Bem. Hoje tem homens que eles falam que o momento de paz do dia é quando eles vão no... Passa o balme, que tem o balme que ele é para barba e facial, hidratante facial. Já é 2 em 1, facilita a vida do homem. Passa a pomadinha. Tipo, esse é o momento do dia dele. Eu fico, caraca, que incrível eles poder ter esse momento deles e se sentir bem, né? Momento skincare do homem, né? Exatamente. A gente fala tanto, né? A gente, mulher, a gente fala tanto em cuidado facial para mulheres. Mas eu queria falar para você, amigo que está assistindo o nosso podcast, que ele também não é só pensado para mulheres, mas para todo mundo que queira estar assistindo e conhecer mais esse espaço, é que você também pode ter um tempo de qualidade com você, passando um balmezinho, passando um mousse no cabelo, passando um óleo. Você vai se sentir bem para você e para sua família também, pode ter certeza. E que bom que isso foi desmistificado, né? Exato. Porque... Eu acho que há um tempo atrás até passar um creme era coisa relacionado ao gênero, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cuidado e gênero são coisas totalmente opostas, né? E as pessoas conciliavam tudo, né? Exato. É porque a gente vem de uma cultura muito assim, né? Muito grotesca, né, eu acho. Cuidados muito voltado para estética era muito coisa do gênero feminino, por exemplo. E ser uma pessoa mais ogra, mais relaxada, era muito do gênero masculino. Mas quem que estipulou isso, né? Pele é pele, é tudo cuidado. Incrível isso, porque o Leto estava falando hoje mais cedo com o Mano sobre isso. Cabelo é cabelo. Sim. O teu cabelo e o meu cabelo, o cabelo do Edson, é cabelo. Sim. A forma como a gente vai cuidar é que diferencia isso, né? Então, se você, por exemplo, tem que passar um óleozinho a mais para cuidar do seu dread, e é isso, você tá cuidando do seu cabelo, você tá se valorizando para você. Para mim. Cabelo e é cabelo. Tão bom se sentir bem, né? Nossa, imagina. Quando tu se sente bem, até a mente funciona melhor, as outras coisas abre, tipo, até mais... A palavra me fugiu agora, mas... Oportunidade. A sua mente fica até mais... produtiva, né? Quando você tá bem.
A gente se olhar no espelho e se sentir bem, ter uma autoestima elevada, com certeza faz toda a diferença no meu dia. Eu digo por mim mesma, quando eu tô sem o meu degradê, a minha autoestima depende 50% de eu me sentir inteligente e 50% do meu cabelo. Não é verdade? É exatamente É isso. isso. Quando eu tô com o meu cabelo não cortado, não é nem mal cortado, quando eu tô com o meu cabelo não cortado, eu me sinto um pouco pra baixo. É como meus dreads quando eles estão sem a manutenção, meu Deus. A gente fica assim, né? Então, imagina, faz toda a diferença pra você também, querida. Camila, me conta, então, como é que foi tu abrir a tua barbearia aqui no estado de Santa Catarina, tu vindo lá de São Paulo, né? Sim. Tu veio de São Paulo, tu chegou aqui, tu trabalhou em outro emprego, aí tu descobriu que tu queria ser barbeira. E me conta como é que foi abrir a barbearia tendo uma filha, ser dona de um Então. negócio tendo uma filha. Como é que foi É uma essa doideira. questão? Eu imagino que seja uma doideira mesmo. Mas foi interessante porque, na verdade, eu já tinha tido a experiência de... Eu vou contar um pouquinho como que foi quando eu tive a segunda filha, porque eu tive ela praticamente dentro da barbearia. Eu fiquei de cara quando você jogou essa aí. Aham. Eu comecei a ter minhas contrações nos meus últimos clientes, ali das 7 horas da noite. Nossa. E daí eu falei, os barbeiros que trabalhavam comigo falavam, cara, você tá tendo contração. E eu, não, isso é só dor de grávida, né? Aí eu cheguei em casa, ainda lavei uma loucinha, comecei a assistir um jornal. Aí eu falei, eu vou no hospital, falei pro meu marido, né? Vou pro hospital só pra ver se tá tudo certo. Quando eu cheguei lá, já nem pude mais sair. E foi legal que eu tive ela, fiquei ali os 2 dias no hospital. Passou uns 10 dias, porque não deixaram eu ir trabalhar antes. E eu já comecei a trabalhar na barbearia. Tipo, o João e a Franciele, que eram donos da barbearia na época, me cederam essa oportunidade. E eu aprendi a fazer degradê com uma mão só. Por quê? Recém-nascido só chora e dorme. Brincadeira. Então, ela ficava aqui, ela se encaixava certinho aqui. E daí eu encaixava a máquina direto assim Nossa. no pente. E eu ia fazendo, aí eu colocava a máquina lá, passava o pente, tudo com uma mãozinha. E os degradês saíam, eu só não conseguia fazer quando era tesoura. Aí quando chegava na parte de navalhar, aí eu entregava pra algum barbeiro, ó, dá um 10 aí, que Sim. só falta a finalização. Cara, qual que é a tua desculpa pra não estar na barbearia hoje? A mulher E deu com bom. filho, recém-nascida, fazendo Deu. degradê. Olha só, cara, que incrível. Ei, foi maravilhoso. Eu descobri, né, que eu fazia degradê com uma mão só. Falei, agora nada mais me para, eu Nada faço mais te degradê com uma para, mão. cara, que incrível. E abrir a barbearia foi interessante porque eu consigo buscar ela da creche, levar ela pra casa. De manhã, pequenininha, a mais velha, eu consigo levar comigo. Então, quando eu não tenho cliente, eu consigo estar com ela. Eu consigo dar uma atenção para ela, coisa que eu não conseguia. Eu consigo sair um pouco mais cedo para passear com elas, coisas que... Isso me privava muito antes. Sim. E hoje ter uma barbearia com criança é bom, até pelo espelho que você passa para sua filha, né? Para minha filha, no caso. Sim. Que minha filha, ela olha e ela se inspira também. Ela fala que quando ela crescer, ela quer cortar cabelo. Sim. E isso, para mim, é uma das coisas mais brilhantes. Mais satisfatória, Exatamente. Imagino, com certeza. Tipo, conseguir passar essa inspiração pro principal de tudo, que é a minha filha, né? Com certeza. Então, tipo, eu consegui tudo isso, foi muito bom. E eu consigo ter uma estrutura para elas também. Porque lá eu pretendo fechar um espacinho para elas. Porque futuramente eu pretendo ter bastante mulheres trabalhando comigo. Sim. Então, eu quero fechar um espaço na barbearia exatamente para mulheres que têm filhos também ter essa oportunidade de estar levando o filho para a barbearia e isso não comprometer o trabalho dela. Eu acho que deveria ser necessário em todos os espaços, trabalhos né? possíveis ter tipo uma sala que as Sim. crianças pudessem ficar lá, para as mulheres poder trabalhar com mais autonomia e tranquila, que sua criança está sendo bem cuidada ali, está na sua visão, sabe? Ainda mais no mundo de hoje, que é bem complicado. Então, acho que deveria ser obrigatório isso. Sim. Então, é algo que eu vou trabalhar para acontecer. É uma questão que, nossa, que lindo, com certeza. Eu fico muito grata de estar trazendo essa história aqui, porque é uma questão muito interessante pra gente que é mulher, né? Por exemplo, a gente sabe que a gente tem muitas dificuldades, Sim. né? A gente encontra muitas dificuldades e a gente encontrou muitas dificuldades no mundo da barbearia. Eu tenho as minhas, não tenho filhas, não quero ter Sim. filhas, mas ela teve as dela com as filhas dela. E uma das grandes dificuldades de pessoas com quem eu trabalhei, porque eu iniciei a minha carreira de trabalho aos 14 anos, né? Que top. Foi encontrar mulheres que queriam ter filhos e tinham filhos, só que elas precisavam se locomover. Sim. Elas precisavam ir na creche buscar o filho porque estava doente, ou porque, cara, criança é criança. Criança chora. Cada hora tem um... Cada hora tem um humor, cada hora tem uma queixa. E eu acho incrível isso,
o que a barbearia proporciona é esse espaço dela estar trabalhando e estar ali com as filhas dela, na visão né? dela. A barbearia acho que é liberdade. sobre liberdade, A né? barbearia é sobre liberdade. Todas as questões. Todas as áreas. E, então, é muito lindo isso que tu tá construindo. Acho que foi essa semana passada, saiu a notícia de que uma mulher que trabalhou na BRF, se eu não me engano, se eu tiver errada, me corrijam, mas ela estava grávida de gêmeos e ela não recebeu a licença. Ela estava ganhando as filhas e ela não recebeu a licença da empresa para sair no dia para ganhar a filha no hospital. Olha isso, tipo... Sabe o que aconteceu? As crianças morreram, gente. Ela teve que ser hospitalizada, internada. Isso virou uma questão pública, uma questão de trabalho, de denúncia. O Ministério Público denunciou essa empresa. Então, assim, quando a gente olha para a barbearia, a gente olha muito para essa bandeira de liberdade, né? Sim, sim. Isso, nossa, foi o quesito maior para... Hoje eu abri a barbearia por conta dessa questão de ter mais liberdade com as minhas filhas. Com as tuas filhas, sim. Exatamente. Camila, você estava falando para mim, a gente estava conversando antes, sobre a liberdade financeira. O que a barbearia te proporcionou de liberdade financeira. Eu queria que tu desse uma palhinha sobre isso pra gente também. Cara, hoje você... Por exemplo, eu sou uma pessoa que... Eu comecei a dar cursos recentemente, curso iniciante, né, de barbeiro. Tô na minha segunda turma agora. Nossa, inclusive, legal. Uma menina de 16 anos, que eu acho lindo ela já começar a vida dela nisso. Sim. E sobre a liberdade financeira, eu acho muito importante, até na questão do relacionamento, né? Você não ter que estar com alguém porque você precisa estar com aquela pessoa. Porque você está preso financeiramente pessoa, né? Exatamente. O meu intuito de formar mulheres é exatamente isso, por ter muitas mulheres que estão no relacionamento por questões que tem criança e precisa de um teto para aquelas crianças, sim. Porque, principalmente no Brasil, uma sim. pessoa que não tem uma profissão, se ela vai trabalhar numa lanchonete, numa padaria, ela vai receber ali seus 1.800, seus 2.000, o que faz com isso? Hoje, paga um Itajaí, aluguel, como que tu cria uma criança assim? Imagina se tiver 2, 3... Sim. Então, o meu intuito em formar barbeiras é exatamente isso, para dar essa condição financeiramente... Proporcionar a liberdade para ela ter a liberdade de ser quem ela quiser, fazer o que ela quiser e não ter que depender de uma outra pessoa para isso. Se você está com alguém que seja realmente por amor, né? E não por necessidade. E é o que a gente mais vê acontecendo, né? Mulheres cada dia morrendo e acontecendo feminicídio por questões de liberdade, sim. Que pode acontecer e que a gente pode trabalhar para isso acontecer, sim. Né? Cada vez tem mais mulheres barbeiras, que coisa linda. Com certeza. É um dos grandes motivos de eu trazer esse espaço aqui para a gente conversar sobre as infinitas vivências de mulheres e mulheres dentro da barbearia, é esse também, é saber e mostrar para outras pessoas, outras meninas aí de 14, 15, 16 anos, que vocês podem ter uma liberdade financeira, vocês não precisam depender de outras pessoas e a barbearia proporciona para vocês isso num nível tão rápido, é um retorno financeiro tão rápido que vocês, em um ano, a vida de vocês vira de cabeça para baixo. Sim. Né? Tipo assim, não sei a tua experiência, principalmente aqui nessa região do Vale de Itajaí, não sei como é que foi a tua experiência, mas a minha experiência é que em menos de 6 meses trabalhando aqui em Itajaí, o meu faturamento subiu assim para metade do que eu quero atingir até o final do ano. Sim. Eu tô na metade do meu... Já foi, né? E já foi. Cara, e, tipo assim, foi assim, ó, no estalo de dedo. Eu mal fiz acontecer, eu nem dei todo o meu potencial. E já tô tendo um retorno incrível. No começo, quando... O começo é pegado, né? O João Veras pegou e olhou assim pra minha cara. Sabe a sua carteira de trabalho? Pode rasgar ela que você não vai mais precisar. Falei, eu não vou rasgar, né? Eu vou guardar, vai que, né, não dá certo. Mas, cara, nos 6 primeiros meses, assim, eu entrei em desespero. Porque eu falei, o que eu fiz da minha vida? Eu larguei um trabalho que eu recebia, que eu sabia o que eu ia receber. E hoje, tipo, fica aqui às vezes o dia todo e não corto um cabelo. Ou então corto 1, 2... Mas depois que tu começa a entender sobre fidelização, sobre barbearia, que barbearia não é só um corte de cabelo, né? Acho que a dificuldade que a gente tem no começo é deixar um degradê limpo. Depois que você entende que não é sobre isso, é quando as coisas começam a fluir. E daí tu vê que, a barbearia já tá te dando o dobro, o triplo, o quarto... Como que é o quarto? Triplo pra cima aí, 4 mais. Cara, eu era péssima em matemática. E daí tu fala, cara, é isso. E barbearia é sobre você fazer o seu próprio salário, né? Porque quanto mais tu quer, mais tu consegue fazer. A liberdade, mais uma vez, entrando aí. Você é livre pra fazer quanta grana você quiser. E isso é muito importante. Sim. Gente, não existe um teto pra barbeiro hoje no Brasil.
Tem pessoas, tem mulheres, nossa, tem mulheres aqui na região que eu acho elas assim, ó, o patamar delas tá altíssimo. Conhece a Fernanda e a Amanda, ali da sim, Distrito sim, H? sim. Gente, o que essas mulheres faturam mensalmente? Elas têm uma Maravilhosas. barbearia, elas trabalham com prótese, tem toda uma barbearia especializada para isso. O trabalho delas é bem legal, assim, então não existe um teto. Sim. É você fazendo o seu corre, você fazendo acontecer. Só depende Só da depende gente de mesmo. você. Mas, óbvio, nem tudo são flores. O meu início foi péssimo, tá? Tipo assim, foi na pandemia. Comparação de trabalho, a gente né? comparando, né? Hoje a gente pode fazer essa comparação. Hoje eu indico para as pessoas, nossa, com braços abertos. Tipo assim, vem, eu te ensino. Vem, eu te acolho. Vem, eu te ajudo a fazer. Eu vou te ajudar tu a fazer o teu corre. Mas no início não foi assim. No início foi muito difícil. A minha primeira semana como barbeiro eu ganhei R$10. É isso. É sobre foda. Isso. Será que eu ganhei alguma coisa? Não sei. Acho que não. Cara, quando eu fiz o curso, olha só que interessante. Eu fiz o curso e daí, por alguns motivos pessoais, a pessoa que estava me dando o curso, eu não conseguia mais me dar curso. Tava faltando com comprometimento. E daí eu conheci o irmão dessa pessoa. Ele falou assim, não, trabalha pra mim e eu te ensino. Eu te ensino a cortar cabelo e tu vem trabalhar pra mim dentro da barbearia. Falou, é isso? E eu falei, é isso, mano, eu vou. E foi onde eu aprendi a cortar cabelo. Eu aprendi a cortar cabelo na cabeça de cliente. Tem um cliente, que é o Kleber. Ele era um conhecido meu, já um colega já antigo de outras histórias. E eu fui fazer um navalhado nele, cara, que péssimo, cara. A gente fazia canavalha ainda, sem a shaver. Tipo assim, bem retrô, bem underground mesmo, sabe? Um negócio bem underground, bem old school. Fui fazer o navalhado na cabeça dele. Quando ele saiu na porta, cara, sabe quando tu vê aquela marcação da navalha? Você assim, fala, não. Não tinha transição nenhuma. E o cara continuou cortando comigo, então foi graças até ao Kleber. Evoluir. Eu fui evoluindo. Foi graças ao Kleber que eu aprendi que eu podia errar. Sim. Sabe? Eu mostrei isso para os meus clientes. Óbvio, hoje a gente não ensina mais assim, mas naquela época para mim serviu. Eu sabia que eu falava pro cliente assim, cara, eu tô aprendendo a cortar cabelo, você quer cortar cabelo comigo? Eu vou errar. Vou ser sincera. Eu tinha isso em mente. Tem tá até ligado? uma... Eu me formei com o João Veras e com o Roger, lembrei. Agora Roger. eu tô falando, Roger. A Roger aí, ó. Eu pensava assim, eu vou errar, mas se eu não praticar, eu nunca vou aprender. Sim. Então, foi com essa mentalidade mesmo, de sabendo que eu ia errar, que talvez eu não ganhasse nem para R$50 ali para ajudar nas coisas. E no começo foi muito difícil, mas hoje é muito gratificante. Sim, mas quando... É aquela coisa, né? Quando tu entende que o corte não é só sobre o degradê, porque eu acho que quando a gente faz o curso e se forma, assim, a gente... Pô, preciso ter o degradê perfeito, né? E daí, eu lembro que quando eu deixava um degradê marcado, aí eu falava assim pro cliente... deixei uma marquinha aqui, quando eu mostrava, né? Deixei uma marca aqui, mas vem aqui da próxima vez que eu vou te dar um corte. Esse corte vai ficar bem melhor que esse. Sim. E daí, depois eu aprendi que eu não precisava fazer isso, que às vezes o cliente não estava nem focado naquela marcação que tu deixou. Ele só queria um pezinho certo. Só queria ser bem atendido, só queria ser bem cuidado. A importância de você conversar também com o cliente antes de você executar um corte, de você saber o que ele quer, né? Você perguntar qual é a altura do degradê que ele quer, qual é a altura do cabelo que ele quer, o que ele não gosta que fazem no cabelo dele, que às vezes é algo tão simples, você tá focado no todo e às vezes é só é algo simples, um negocinho. Né? Então, uma dica para você que tá iniciando aí na barbearia, não foque apenas no degradê, não foque apenas na melhor finalização. Converse com o seu cliente. Às vezes o seu cliente não tem o olho técnico que a gente tem, né? Sim. Às vezes o cliente só quer ali ser bem cuidado. Só quer deixar o cabelo quadradinho aqui, não quer que você entre com a máquina aqui. Exatamente. Ele só quer ser bem cuidado, bem visto, bem atendido, escutado, principalmente. Exatamente. Então, assim, pro cliente é sempre mais do que um corte. E pra gente também tem que ser mais do que um corte perfeito, né, Camila? Tu tava falando do começo. Quando eu comecei a fazer meu curso, eu ainda trabalhava na logística, né? E tu conciliava? Sim. Nossa, como é que era? Você trabalhava até que horas? Saía? Eu entrava às 7, às vezes eu saía às 3 horas da manhã, porque eu fazia conferência de container. Tu trabalhava no período da noite, então passava a madrugada acordada. Não, porque assim, eu trabalhava durante o dia, mas eu ia de carona com a Carol. E a Carol, ela fazia conferência de container, então ela ficava até às 3. Então, se ela ficava até às 3, eu também tinha que ficar. Aí, depois eu comecei a fazer essas conferências com ela, então ia nós duas até altas horas. E daí... Mas eu trabalhava até às 7, daí eu saía do trabalho e ia direto pro curso.
E daí era legal porque eu precisava praticar, né? Sim. Então, eu praticava no meu gestor e praticava no meu intervalo. Dentro do teu antigo Dentro trabalho. do meu trabalho. Aí eu comia rapidinho, chamava alguém ali e falava, ei, vamos cortar cabelo? Sim. Aí sempre tinha um que aceitava, né? Sim. Aí eu pegava um saco de lixo, cortava aqui em cima. Olha E só, só pra encher a cara. cabeça, pra não sujar, né? Sim. E daí, cara, era 1h30 de intervalo. E eu tava ali ainda finalizando. Eu chegava lá, ei, me dá só 10 minutos, eu só preciso navalhar a cabeça dele, eu já tô chegando. Aí passava umas meia hora e, tipo, ele nem ligava. Sim. Meu gestor, tipo, nessa época, assim, ele me auxiliou bastante, porque, olha, foram várias vezes entrando atrasada no intervalo, porque 2 horas eu não conseguia fazer um degradê, que hoje eu faço em 30 minutos. Sim. Era 2 horas, viu? O começo é muito difícil. Eu lembro também Mas que foi graças a esses momentos que eu fui, né? E as criançadas da rua me fortaleciam. fortaleceram. Ô, tia, faz um diamante aqui. Eu sei fazer sim. Aí foi aí que eu comecei Começou a fazer desenvolver freestyle. Mas tem que ir na loucura, né? Sabe fazer coração partido? Sei. Se eu sei fazer no papel, eu sei Aí fazer tá na com cabeça. fone de ouvido no YouTube. Como fazer um coração partido. É assim. Exatamente. Cara, Quem nunca? Quem nunca? Exatamente. Foi assim comigo também. Eu lembro que eu demorava horrores, assim, ó, pra cortar um cabelo na tesoura. E daí começa a vir vozes, né, na mente. Nossa. Caraca, você já tá 45 minutos, você já tá 1 hora adiante disso aí. E o cliente ali... Às vezes o cliente não tava nem ligando, cara. Eu tinha cliente que ficava assim, ó, E nós dormindo, apavorada. E eu apavorada. Então, assim, tipo, a gente passa muito perrengue no início, Sim. né? Mas, assim, hoje pra mim é muito gratificante, sabe? Ver da onde eu saí, aonde eu tô e aonde eu posso chegar. Sim. Tu consegue projetar a tua vida, assim, pra futuramente? Cara, consigo. Tá? É que nem as pessoas, quando as pessoas vão lá na barbearia, aí eu já explico pra elas. Eu falo, olha só, ali vai ser assim, ali vai ser assim, ali vai ser assim, ali vai Tudo ser já assim. projetadinho. Porque na minha cabeça eu já tô vendo a barbearia daqui 5 anos, né? Mas ainda não tá como eu quero, mas tá se Mas vai formando. chegar lá. Mas Exato. aí na minha mente, tipo, eu já vou explicando pra pessoa, né? Que o conceito lá é... Eu tô puxando pras antigas. Tá Então, no old school? a parte infantil, eu tentei, tipo, pegar um pouco a elegância, mas não sair da minha cultura e tentar misturar tudo um pouquinho. A parte infantil, eu fiz uma parede só com personagem das antigas. Caverna dos Dragões, Dragon Nossa, que Ball. legal. Só os desenhos, assim, dessa época. Antigamente, assim. Porque hoje as barbearias focam muito, acho que no Marvel, né? Homem-Aranha, Hulk, essas Sim, paradas. sim. Então, eu quis sair um pouco disso. E a parte infantil, eu tenho uma mesinha lá que é com coisas manuais para as crianças, para elas saírem um pouquinho das telas. Então, para elas se desconectarem um pouco. Então, a barbearia é um lugar que as crianças realmente usam a criatividade para cortar o cabelo. E quando eu vejo, eu já cortei o cabelo todo e a criança tá chorando porque não quer ir embora e terminar um desenho que ela tava pintando. Tipo, Pô, uma era coisa isso. tão simples, sabe? Era isso que eu ia comentar, né? Quando a gente tava conversando ali no WhatsApp, ali, a Carol falou que ela é especialista em atendimento... A Carol, desculpa. A Camila. Camila, desculpa. Nada. A Camila falou que era especialista em atendimento infantil e que ela não trabalhava com as crianças com a tela. Hoje a gente sabe que a maior dificuldade de atender uma criança, gente, não é generalizando, Sim, né? sim. Mas uma das nossas grandes dificuldades de atender uma A gente criança... se esconde, né? Eu não me escondo, não, mas tem uma galera que se esconde, vai pro banheiro assim, ó. Vê uma criança chorando lá fora, parte pro banheiro. Mas uma das grandes dificuldades de atender criança hoje é manter a criança, vamos dizer assim... Tranquila, né? Tranquila. Não é nem intertida, porque acho que interter Tem várias foge ainda. formas. Foge. Mas sabe o que eu acho que é o ponto principal disso? É reconhecer as crianças. Porque uma criança, quando ela chega com o pai na barbearia ou com a mãe, você vai lá, cumprimenta os pais e a criança é invisível. Exato. Abaixa, tipo, fique no olho da criança. A criança é pequenininha, se abaixa para ela ficar que na você vai altura atender, dela. né? Exatamente, cumprimenta ela, pergunta o nome dela. Quando ela se sentar na cadeira, é importante perguntar. O pai falou, corta um dedo em cima, sabe que você vai cortar um dedo. Mas pergunta para ela se o tamanho tá legal, faz ela participar do corte. Isso é muito importante para eles. A criança saber que ela também tem voz Que ela tem ali, voz né? aquilo, porque exatamente. é o cabelo dele, né? Sim. Ou o cabelo dela. Já cortei cabelo de menina na barbearia também, Sim, de criancinha também gosto menina, bastante. né? Então, assim, é saber que a criança também tem voz e também tem vontade. Não Sim. precisa ser aquele atendimento chato. Um atendimento chato que eu digo é que a criança tá chorando, o pai tá Sim. estressado porque a criança tá chorando. Aí tu fica estressado porque a criança tá chorando e a criança tá mais estressada Sim. que vocês ali porque ela não tá Uma gostando, coisa né? tão simples que é o colocar a capa, né? Porque o corte Exato. começa por colocar a capa. E às vezes tu vai colocar a capa e a criança já não deixa. Aí tu, não deixou eu colocar a capa, então eu vou cortar sem capa. Mas aí que tá.
Se você perde uns 5 minutinhos ali tentando convencer a criança do porquê que você quer colocar a capa nela, vou colocar a capa aqui em você, porque senão o cabelo vai cair na sua calça. Para não cair na sua calça, eu vou colocar a capa, vai cair aqui, tu pega o limpador e a gente faz assim, ó, e vai jogando tudo fora. A criança vai falar, pô, tô colocando a capa para não sujar minha roupa. Então, isso vai te facilitar lá na frente, porque o cabelo não vai ficar pinicando a criança não vai se incomodar, não vai estar entrando cabelo com baba, com choro com tudo, né? E aquela doideira. Então, tu conversar com a criança, tu facilita até o seu corte, sabe? Sim. E tu entender também sobre o corte infantil, né? Por exemplo, se chega um pai lá, a criança não tá habituada a fazer cortes. Aí chega um pai e fala, eu quero um degradê na zero, eu quero uma americana aqui na zero. Pô, tu tem que explicar para aquele pai que o cabelo da criança é fino, que o degradê vai ficar marcado. E não é porque você é ruim naquilo, é porque o cabelo da criança não é apto para aquilo. É um cabelo fino que tu vai passar vai parecer que é zero. Não tem como fazer um degradê, sabe? E a criança, às vezes, também não tá preparada, né? Pra fazer um degradê, por exemplo, um low fade em V. Sim. Poxa. E daí é coisas que se você conversa antes do corte, tu não tem esse trabalho todo, né? Essa dor de cabeça no corte infantil, que é algo tão lindo. Você alinhar as expectativas com o pai e com a Sim, criança, né? Tu tem que sempre alinhar tudo, né? Tudo é conversa e dá tudo que certo. Interessante, porque a gente passei em algumas barbearias e a grande dificuldade do pessoal era atender a criança e não sabia, tipo assim, não ter esse olho de que a criança também tá ali e ela também tem que participar. Um negócio muito legal que eu faço e eu falo com os pais das crianças que eu atendo é que a barbearia, ela não tá só ali na cadeira. Por exemplo, principalmente se você tem uma criança recém-nascida, não sei qual que é a tua indicação sendo especialista, mas eu sempre falo pro pai ou pra mãe participar. Por exemplo, uma criança é pequena, leva ele na barbearia, vai ali, gasta um tempo, mostra o ambiente, mostra o barbeiro que vai cortar, mostra o que é a máquina, que ela treme. Pega o teu celular em casa, fica tanto tempo na tela com a criança, pega o celular da criança, Brinca de barbeiro, né? Brinca de barbeiro, cara. Bota no YouTube aí, barulho de máquina de barbeiro e passa na cabeça da criança. Isso já desmistifica tudo. 50%, assim. Cara, a criança, eu tenho uma técnica infalível, essa funciona. Aí, ó, pega Mas a dica. eu brinco de carrinho com as crianças. Sim. Eu pego e daí eu começo a passar no braço da mãe, no braço do pai, começo a passar em mim. E daí eu vou passando no corpinho da criança. Aí eu pergunto geralmente qual personagem que a criança gosta. É Patrulha Canina. O carrinho da Sky vai passear aqui na sua cabeça e vai estar indo pra praia. Aí eu começo a passar. Agora a gente vai lá pra praia, agora a gente vai não sei pra onde. E a criança vai se divertindo quando vê, tipo, você já raspou a lateral toda e a criança nem deu um piozinho. Nem um piozinho. E você você nem precisou usar a tela do telefone, se estressar a criança pra fazer um simples corte. E quando vê, eu tenho uma lousa mágica, que daí é aquela luzinha que tu aperta e ela apaga. Coisa linda. Porque daí as crianças desenham e daí tem lá o painel de desenho. Aí eles ficam olhando o painel e tentando desenhar o que tá lá. Às vezes acaba o corte e eles ainda não terminaram de desenhar. Nossa. Aí eu tenho que esperar eles terminarem de desenhar para ir pro próximo. É maravilhoso isso. É muito incrível. Camila, me diga, a gente estava conversando ainda há pouco sobre a cultura das ruas e como a barbearia está interligada nisso, né? Sim. Eu queria saber a tua opinião sobre como isso vem se fortalecendo no mercado. Por exemplo, a gente sabe que a cultura underground, a cultura da old school foi muito presente para a barbearia e continua sendo. Mas hoje a gente está sofrendo uma disruptura dessa parte, né? Sim. A galera, gente, não interpretem mal o que eu vou falar, mas tipo assim, a galera que é visagista hoje tem essa briga, né, na internet, visagista e underground. Eu falei que ia fazer o school. curso de visagista. Inclusive, tô encaminhando aí. Aí, ó, viu? A gente pode ser os dois, cara. Sim, daí o pessoal, mas você não vai ficar essas visagistas chatas. Eu falo, cara, não, tipo, não precisa ser... Não precisa ser exatamente assim, né? Sim, então, tu consegue adaptar tudo, né? Adaptar tudo. Essa barbearia tá sofrendo essa disruptura e eu acho que vem muito para agregar, muito para elevar o nosso trabalho. Eu sou a favor da galera, então façam. Quanto mais vocês fizerem, mais eleva o nível, mais todo mundo ganha dinheiro. Sim. Mas eu queria saber, da tua parte, por que, tipo assim, qual que é a tua opinião sobre isso? A galera tá atacando esse hate. Tu acha que precisa atacar esse hate? Tu acha que o que passou e o que tá vindo é melhor? O que tu pensa sobre isso? Eu acho que tem como adaptar todas as formas, sabe? Por exemplo, quando você se forma em visagismo, você não precisa... porque eu me formei em visagismo, eu vou, tipo, elevar meu preço agora 100% lá em cima. Porque quando você aprende sobre barbearia, você já aprende sobre visagismo automaticamente, né? Querendo ou não, o visagismo é só para aperfeiçoar isso. Exato. Então, acho que não precisa se deslocar tanto.
Em relação à galera underground que tu tava comentando, eu acho que a barbearia consegue contribuir muito para essa galera. Ainda mais que é um pessoal que é difícil a galera ajudar, né? A galera colocar a mão no bolso para ajudar essas pessoas. Sim. E para um MC que tá começando agora, que não é ainda... que não ganha ainda exatamente aquilo que eles têm que cobrar pelo trabalho deles. Não é que tá começando. reconhecido, né? É, Não tem exatamente. Não porque tem o hoje é muito reconhecimento isso, que né? eles merecem. Tipo assim, cara, nós barbeiros, se a gente apoiar ali com corte, batalha de MC. rima, exatamente, batalha de MC, é algo que a galera não olha muito, né? Porque não é uma coisa que o governo apoia, não é algo que... É a É a rua que se apoia. comunidade, né? Exatamente. É a rua pela rua, né? Sim. Então, tipo, a gente conseguindo apoiar eles com corte e fazer, durante o evento também, fazer premiações de cortes, isso é muito importante para eles também, sabe? Tipo, poder fazer parte disso, porque às vezes não tá na condição Sim. dessa galera, porque a gente entende a diferença ali também. Sim. E às vezes não tá dentro da condição deles, mas a gente consegue apoiar de certa forma tudo isso, sabe? Conciliar tudo isso. E querendo ou não, você leva a sua arte lá e vai ter várias pessoas que vai também contemplar a sua arte e vai te fortalecer de alguma forma, vindo para sua barbearia e continuando, tipo, começando a cortar com você, gostando do trabalho, e quando tu vê, a pessoa já tá ali há anos cortando contigo de algo que tu foi fazer de coração. Pelo movimento. Não foi uma troca, querendo ou não, mas não foi algo que tu planejou, sabe? Sim. Só aconteceu. E foi essa troca é linda. Né? Isso, essa troca é muito linda. Eu acho muito incrível que a gente que trabalha com barbearia, a gente tem essa cultura das ruas, né? Sim. Porque a barbearia vem muito desse lugar, assim. Eu acho incrível como a gente consegue conciliar essas artes. Sim. Porque barbearia é uma não arte deixa de também, ser arte, né? É uma arte. Então, tu já ouviu falar sobre o Slam Guará, sobre a poesia recitada? Sim. Tem uma mina que ela fazia muito isso, a Maglock. Tem a Oiá também. É uma galera que elas recitam poemas, é maravilhoso. Então, ela estava falando ainda há pouco que ela presenteia alguns MCs, ela frequenta as batalhas de rima e ela acaba fazendo essa apresentação do trabalho dela e como isso gera frutos, né, sim, Carol? Sim. Camila? Desculpa. Nossa, pior que eu trabalhava com a Carol, que é minha melhor amiga, na logística o tempo todo, então eu sempre fui a Carol, então eu já tô acostumada. Já tá acostumada. Não, desculpa. Não, tranquilo. Mas e como os dois andam junto? Antes de iniciar o podcast, a gente estava sentada conversando sobre como essa cultura de rua, essa cultura LGBT, essa cultura de mulheres sempre andou muito junto e como a gente consegue trazer isso para o nosso ambiente de trabalho hoje na barbearia. Eu acho que por ser, né, algo que não era tão visto, então tudo hoje em dia se junta, né? A rua, as mulheres, a galera LGBT. Era isso que eu ia te perguntar. Tu teve alguma consequência, por exemplo, quando eu tive alguns assédios dentro da barbearia? Sim. Eu sei que muitas mulheres não sofreram assédios, mas eu, sendo desfém, sapatão, desse jeito que eu sou, tipo assim, ainda eu sofri assédio dentro da barbearia. Sim. Outro homem, né? Tipo, um homem teve que se impor, teve que intervir pro cara parar de me assediar. Porque o cara tava me assediando até no Instagram, na caruda, no atendimento. Cara... Como é que foi essa parte pra ti? Tu teve alguma consequência, né? Tipo, nesse dessa nível questão. ou eu achei parecida? que eu ia ter mais. Tipo, quando eu me formei, tu falou assim, pela questão da estética, né? Sim. Então, por eu ter essa estética menininha, eu falei, pô, vai ser foda. Mas, na verdade, os caras respeitam bastante. Porque se vem com ideia torta, eu já solto aí, tá moscando? Qual que é das ideias? Já começa a soltar o sotaque de paulista. Daí já dá era. já. Mas, assim, já sofri muito em relação por exemplo, é mulher, então não deve cortar tanto quanto homem. Não faz uma barba Por boa. isso eu já sofri muito, já percebi que teve clientes que tava na minha vez de esperar o outro barbeiro cortar, sendo que ele nem cortava com o outro, tipo, só pelo fato de que eu tava na vez. Né? E eu ficar, se um dia esse cara sentar na minha cadeira, eu vou surpreender ele, como já aconteceu. Vou raspar, cortar o pescoço dele. E já aconteceu, tipo, dos caras sentar na cadeira e falar, caraca, submeti seu trabalho e hoje adoro ele e não te troco por ninguém. Eu falei, que ótimo, né? Sim, bom saber disso. É muito comum isso, né? Tem homens que eu inclusive, atendi agora no final do mês, um homem que era a primeira vez, ele tem 40 anos. Pô, 40 anos, cara, a primeira vez que ele corta com uma mulher. Ele saiu elogiando o meu serviço. Eu fiz adicional nele, a gente trabalha com assinatura, né? Eu fiz adicional nele, consegui vender produto e consegui trazer ele para dentro da barbearia. Sim. Através do meu trabalho. Mas eu também sofri muito com isso. Teve um cara que uma vez ele chegou, ele abriu a barbearia assim, daí tava eu e a outra menina, a gente era em 3, era um homem e 2 meninas. Que top. Ele, cadê fulano de tal?
Ah, não Assim, tá. que é um barbeiro. Daí, tá, mas a gente tá com horário disponível. Não, eu quero um homem. Isso Sim. aí. É. Nossa. Cara, já aconteceu. Esse foi, tipo, o pior de todos, tá? Do Os cara. caras são descarados, né, mano? Do cara ir lá na barbearia e ele marcar diretamente comigo. Aí ele sentou na minha cadeira, eu cortando o cabelo dele, ele olhou assim: hoje você vai cortar meu cabelo, mas é que eu acho que isso é uma profissão de homem, que não é algo que mulher sabe fazer tão bem e tal. Sim. Aí eu falei, aham. Aí eu parei na metade do corte. Eu falei, então daí você vê qual dos homens está disponível para finalizar o seu corte. Porque eu não finalizo mais. Porque eu não ia aceitar isso, né? Com Tipo, certeza, porra, na minha baita cadeira. desrespeito, né? Ninguém vai Aí no outro dia ele foi lá pedir desculpa, mas eu não cortei mais o cabelo dele. Não, com certeza. É tipo assim, não é porque a gente trabalha com uma profissão que a gente tem que se submeter a essas coisas, né? Exatamente. Tipo assim, querendo ou não, cara, a gente tá ali, ó, a gente estudou anos pra estar ali, a gente tem uma carga, tem uma experiência, a gente já trabalha. Se a gente não soubesse fazer, a gente não era barbeira. Né? A gente Então, estudou pra estar ali, A né? gente estudou pra estar ali, né? Pra você E ser barbeiro, acontecer você isso. precisa estudar. Então, pra você lidar com isso, Mas como o Racionais já dizia, né? Por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Exato. Eu acho que isso se encaixa para nós mulheres também, né? Também, tipo, por concordo. sermos mulheres, nós temos que ser 2 3 vezes vezes melhor, a gente porque tem que se destacar sempre. se a gente sim. faz a mesma coisa, tipo, às vezes não é tão visto como deveria, né? Então, tu Exatamente. tem que se destacar de alguma forma. Sim. E não, cara, a gente não tá falando aqui de menosprezando o trabalho dos nossos Sim. colegas. A gente encontra pessoas melhores e até Sim. bem mais melhores que a gente. É referência para nós, né? Referências, eu tenho Inspiração. referência, eu tenho meu líder como referência, Sim. eu tenho outras pessoas como referências na área para mim. Sim. Só que a gente tem a nossa vivência, e a nossa Sim. vivência é essa, né? Mas, como eu digo, por exemplo, na barbearia a gente já ocupou um espaço gigantesco, que eu Exato. me orgulho muito. Porque barbearia, há muito tempo atrás, era proibida até a entrada de mulheres, De tipo assim, pra mulheres. acompanhar, né? Tipo, barbearia era um lugar pra falar sobre política, poetas se reuniam, tipo, mulheres era proibida de entrar. E hoje a gente tá cortando o cabelo, meu. Era um lugar de tomar decisão e a mulher não participava Sim. nessas decisões. Assim, decisões que iam definir questões da sociedade. E a mulher Sim. não tinha participação. E hoje a gente define o corte deles. E hoje a gente tá nesse espaço e definindo essas decisões, Sim, cara. Então isso é é muito maravilhoso. gratificante pra gente, Sim. né? Camila, me diz como é que é conciliar a tua vida de casada, porque ela é casada, família. Como é que conciliar casamento, barbearia, filho, ser empresária? Como é que tu faz essa loucura? É uma doideira. Mas assim, eu tento... A questão da barbearia, eu tento enxergar tudo, né? Eu preciso visualizar, tipo, quantos que eu tô fazendo por dia, o que tá saindo, o que tá A parte entrado. de gestão. Então, eu preciso ter isso tudo muito claro. E a barbearia é bom porque hoje eu estipulei meu horário, eu trabalho até às 7. Então, tipo assim, deu 7 horas antes, eu ficava até... Eu não sabia falar não. Então, depois que você aprende o tal do não, é maravilhoso, é libertador. Sim. Porque hoje em dia, deu 7 horas, ali 8 eu não passo mais disso. Então, consigo ter mais tempo com meu esposo, com minhas filhas. Sobre ser mãe, por eu ter também essa liberdade, então consigo dar uma atenção maior para minhas meninas. Mas tudo começa muito cedinho, tá? Porque daí eu tento ir para academia de manhã, antes de levar as meninas na creche, que é 7 e pouquinho. Aí eu deixo elas na creche, já vou para barbearia. Aí eu volto no almoço para casa, que eu faço meu almoço do meio-dia às 2. Aí eu tento dar uma arrumadinha na casa para a parte da noite eu não ter que ficar fazendo Sim. isso e conseguir dar atenção. Sim. E daí eu jogo futebol também. Caramba, cara. Então daí eu saio Às vezes eu só saio da barbearia e vou pro futebol. Sim. E pro meu futebol eu levo minhas filhas comigo. A pequenininha não, a pequenininha eu deixo com o pai, né? Sim, Porque sim. se é 2, é um pra cada, é Sim, justo. conciliar ali, né, as Mas tarefas. a mais velha eu levo ela pro futebol comigo. E lá ela se inspira também bastante nas meninas. Ela fala que ela vai jogar futebol e Que cortar legal. cabelo. Aí, ó, Eu cara. acho isso maravilhoso, Com né? certeza. Mas eu tento conciliar tudo, porque se você também não fazer o que você gosta, só ficar preso em trabalho e paga conta, trabalho e paga conta, tu surta. verdade. Então, tu tem que, final de semana, A eu vida- abandono tudo e vivo. Ajeitar, tipo, tu tem que achar uma válvula de escape pra pressão que é, né? E se eu não fazer as coisas que eu gosto, eu surto, tá? Eu fico Imagino. estressada, então eu tenho que jogar meu futebolzinho, minha academia. Final de semana eu tenho que dar uma volta, eu adoro a natureza. Sim. Então, fazer uma trilhazinha, um camp, é muito bom, é muito Que bom. legal. Camila, me diz também como é que foi
pra ti essa questão de abrir uma barbearia e tu, na época, disse que, tipo assim, tu não era especialista em nada, né, quando tu abriu? Sim, sim, não. Eu tinha até esse problema, eu ficava, caraca, porque daí eu comecei a fazer tudo, né? Comecei a cortar cabelo, então eu preciso fazer barba, agora eu preciso fazer alisamento. Então, muitas coisas também da área de cabeleireiro eu consegui trazer pra barbearia. Então, alisamento, colorimetria. E eu fiquei, cara, eu faço freestyle, aí eu fiquei, eu faço muita coisa, mas no que eu sou boa? Porque aí fica que nem pato, né? Não nada, não voa, não faz nada. E daí eu precisei procurar uma especialidade. E eu vi essa facilidade que eu tinha com crianças. E eu não gosto dessa coisa das crianças traumáticas, sabe? Chegar já chorando. Sim. Eu gosto de fazer as pessoas se sentirem bem. E eu falei, cara, eu vou focar nisso. E foi aí se que eu tornou descobri que especialista. minha especialidade era fazer a pessoa se sentir bem na barbearia, independente se é criança ou adulto. Legal. Mas criança tem mais essa dificuldade, né? Então, foi aí que eu falei, vou focar em fazer as crianças se sentirem bem. E hoje, tipo, todo dia eu estudo um método diferente para trazer para a barbearia, para fazer as crianças se sentirem cada vez mais em casa possível. Né? Com certeza. A tua barbearia hoje, ela é uma barbearia focada em experiência? Sim, isso. Gosto de agregar experiência diferente pro cliente, que ele saiba que a barbearia seja como se fosse uma terapia, sabe? Sim. Pô, vou lá não para cortar cabelo, vou lá porque eu preciso de um momento para relaxar, sabe? Então, vai muito além. Isso, vai muito além de... Por exemplo, eu era uma pessoa, não que isso é errado, né? Sim, com certeza. Mas que eu conversava muito durante o corte, porque eu achava que você tá ali cortando o cabelo, você precisa estar conversando com o cliente. Sim. E às vezes não é sobre isso. Às vezes é você colocar uma boa música, ter um silêncio e o cliente ficar na paz infinita dele. Às vezes o cliente tá dormindo, eu... Acordou? Vamos? Acabou, tá na hora, né? O próximo tá esperando, vamos. Mas isso é muito bom, você trazer essa leveza e o cliente levantar e falar assim, caraca, eu queria ficar aqui mais umas 3 horas. Você fica, porra, que gratificante. Né? Com certeza. Camila, tu tem a projeção de abrir uma outra unidade ou tu vai ficar focando nessa unidade que tu tem agora? Pretendo. Tu pretende Por enquanto eu vou focar nela, vou deixar ela como eu quero. Mas eu pretendo abrir uma segunda filial, só que essa eu gostaria de abrir algo voltado totalmente para criança, assim, tipo, Sim. algo... fazer algo do nicho, né? que não tem, assim, tipo, tem muita barbearia infantil aqui, mas o que eu quero fazer é algo totalmente diferenciado. Mas seguir o 011, né? Porque 011, eu acho que quando alguém lembra de São Paulo, fala uma galera doida, uma galera que tem umas ideias meio diferenciadas. E é essas ideias que eu quero trazer para dentro da barbearia da melhor forma possível. Com certeza. Mas pretendo ir longe aí. A gente está se encaminhando para o final. Quantos minutos a gente tem, Edson? A gente tem mais 10 minutos. Eu quero aproveitar esses 10 minutos. Primeiro, foca naquela câmera ali. E agora eu quero que tu dê um conselho para quem está iniciando na profissão hoje. Tem muita gente que vai assistir a gente que está iniciando na profissão hoje. Eu quero que tu deixe um conselho para elas. Cara, o conselho que eu dou é vai na fé, sem olhar para o que as pessoas falam. Faz o que você sente no seu coração. E se liberte. Tudo aquilo que você sempre teve vontade de colocar para fora, essa é a hora. E essa é a profissão certa para você fazer isso. Ser barbeiro é liberdade. Barbeiro, para mim, é sinônimo de liberdade. Então, só vai. E é isso. É isso. E sobre os produtos da Million lá na barbearia, eu tenho parceria também com a Million, com o Paulo King, né? A gente estava falando dele agora há pouco. Inclusive, ele é uma referência maravilhosa de trazer experiência para os clientes. Tipo, exato. Cada vez que ele vai na barbearia, é algo novo que eu aprendo, ele é maravilhoso. E os produtos da Million e da Dondil, isso. E o diferencial dos produtos Million, até para você que quer faturar bem mais na barbearia, é porque não tem disponível pro cliente, né? Os produtos deles são disponíveis só para barbeiros. Então, não tem aquela coisa do cliente sentar na cadeira, olhar a marca da pomada, procurar na internet. Exato. E ver que o valor é bem mais baixo e falar, vou pegar na internet. O que acontece muito, né? Sim. O que é, tipo assim, o que quebra as vendas muitas vezes na barbearia é isso. O cliente pegar, sentar, olhar... Por exemplo, quando eu vou apresentar algum produto, eu pego o produto e levo até o cliente para mostrar, sabe? Então, às vezes, já aconteceu isso comigo, de eu estar mostrando pro cara, o cara vai pesquisar no telefone e tá, tipo, ali, muito mais abaixo. Ele fala, não, vou comprar pela internet. O da Million não acontece isso realmente, família. A Million é uma marca especializada para barbeiros e barbearias. Então, tu não vai encontrar em farmácia, tu não vai encontrar no mercado, não vai encontrar na Shopee, Mercado Livre.
Só na Isso é bom, barbearia. porque daí obriga a pessoa a ir na barbearia para comprar o seu produto, né? Exato. Então não tem essa coisa de, pô, não vou deixar de faturar aqui, você vai estar faturando sempre. Sim. Camila, a gente está se direcionando para o fim novamente e eu queria falar um pouquinho com você para aproveitar esses minutinhos que a gente tem, que foi uma honra estar aqui, tá? Conhecendo a tua história, conhecendo o Prazer foi espaço meu. dela, que é um espaço incrível, gente. Eu estava olhando o Instagram ali, é uma barbearia excelente. Ela tem o sonho de contratar mais mulheres, então mulheres Sim. que estejam interessadas a Venha. fazer um curso de barbeira. Estou Temos aqui, disponível. ó, uma educadora que vai ensinar você a cortar o cabelo e te tirar sei lá, de um conforto que tá ali, né? Sim. Por exemplo, às vezes a pessoa tá confortável ganhando 1.500. Tu pode ganhar mais do que isso, entendeu? Sim. Pode te ajudar a ter uma liberdade financeira e nossa, com certeza vai elevar o teu nível de conhecimento. Sim, estou aqui disposta. Onde fica localizada a tua barbearia? Minha barbearia fica localizada em Itajaí, no bairro São Vicente, Rua Luiz Lopes Gonzaga, número 234. Bem em frente tem um residencial, um prédiozão, então é difícil não achar. Aí, 011 Barbearia. 011, coloca lá no Instagram que vocês vão achar. Então, aproveitando esses minutinhos que a gente tem, o que é ser mulher dentro da barbearia hoje, em 2025? Para além do que a gente já falou aqui. Ser mulher hoje na barbearia é ressignificar tudo que as pessoas pensavam sobre barbearia, né? É trazer o que as mulheres é boa nisso e agregar dentro desse ramo. Porque mulher é uma boa ouvinte, é uma boa conselheira, é detalhista. Mulher é tudo de bom, né? E agregar isso junto com os homens, pegando o conhecimento que eles têm também e colocando dentro do que a gente é, pela nossa essência, isso é maravilhoso. Essa junção é perfeita dentro de uma barbearia. Então é isso, ser mulher dentro da barbearia é ressignificar tudo aquilo que as pessoas já conhecem das mulheres. A gente pode fazer mais e com certeza a gente vai fazer mais com esse espaço que a gente está criando. Família, eu tenho um recadinho para dar para vocês. Esse é o nosso primeiro episódio do Mustache por Elas, tá? Vão sair mais 5 episódios. Em dezembro eu vou estar juntando todas essas mulheres com histórias e experiências incríveis para um bate-papo de todo mundo junto. Então assim, ó, tem muita coisa para agregar. Essa é a primeira temporada esse ano. Para ano que vem, eu vou trazer 6 barbeiras também e 6 mulheres de outras profissões. Então, vai vir aqui uma médica, vai vir uma psicóloga, vai vir uma analista financeira, tudo pensado para acrescentar nessa nossa vida e nessa nossa labuta, que é a vivência feminina dentro de uma barbearia. Porque a gente passa o quê? 12 horas em pé? Sim. 8 horas em pé? Cara, você não vai ter mais 20 anos para sempre, entendeu? Sim. Você não vai hoje eu consigo trabalhar de salto alto, daqui a um tempo eu já não sei. Ela não vai conseguir trabalhar de salto alto o resto da vida dela. Então, ela precisa aprender a trabalhar ergonomicamente, pensando no teu futuro, pensando lá na frente. Uma projeção familiar, uma projeção financeira, uma projeção mental, trabalhar a saúde mental. Então, todo esse espaço é pensado e preparado para vocês. Muito obrigada. Fiquem ligados e até mais. Com vocês, Camila Macedo. Muito obrigada. Prazer, muito obrigada. Prazer foi meu. E é isso.